Não, não, amados, não se assentem, não. Se assentem, não. Vira para quem está do seu lado e diz assim: Deus quer falar com você nessa noite. Diga para ele assim: Ele move todo o universo só para poder te encontrar. Amém? Você crê nisso? Eu queria te convidar a cantar conosco essa canção. Cante essa canção, como o João Marcos falou, é uma oração. Mas reconheça quem você é em Cristo Jesus. Que essa canção, ela inunde o seu coração. Porque se Ele põe em fileira os astros do céu, quem dirá o que Ele não pode fazer em você e através de você? O que dirá que Ele não possa fazer? Só eu e você temos o DNA dEle. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Olha quão grande poder Ele tem. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileira, põe em fileira, põe em fileira. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. O Cruzeiro do Sil, as Três Marias, todo o universo tem um nome. Aleluia. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. E olha só o que Ele fez na sua vida. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra você e pra mim. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. Então você não pode ficar indiferente. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer, o que dizer? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Os dias estão contados nas suas mãos. Cada fio de cabelo Ele conhece. Cada grãozinho de areia Ele conta um por um, um por um. As estrelas Ele chama pelo nome. Os astros do céu ainda estão descobrindo quantas galáxias existem, mas Ele já sabe todas elas. E eu não me espanto de saber que nós somos o único planeta habitado, porque você e eu, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ele soprou em você. Você não pode controlar o seu ato de respirar. É só Ele quem pode te dar. Aleluia. Tão lindo
nome dessa canção é rendição. E eu estava ministrando para os jovens semana passada. E eu disse para eles que quando um assaltante anuncia um assalto, o que ele fala para você? Ele manda você colocar mãos para os altos, não é? Porque quando você põe a mão para o alto, quer dizer que você não vai atacá-lo. Ele sabe onde estão as suas mãos. Por isso que ele diz mão ao alto. E mão ao alto quer dizer, eu me rendo. Eu me rendo. Vocês estão entendendo? O nome dessa música é rendição, é rendição. Como é que você pode se render ao Senhor nessa noite? A sua atitude física manda uma mensagem para o reino espiritual. Então, se o seu coração está rendido, faça agora o seu gesto de rendição a Ele. Ministram nessa noite. Nós chamamos anjos, querubins e serafins. Nós chamamos anjos, querubins e serafins para se juntar à adoração da tua igreja, Senhor. Para se ajuntar à adoração da tua igreja, Senhor. E quando nós nos rendemos, Senhor, quando nós nos rendemos, o inferno precisa tremer, porque ele está perdendo o terreno. O inimigo está perdendo o terreno nessa noite, nos corações e na mente. Vou adorar, adorar, adorar. Vou. Eu me prostro a ti. Vou te adorar. Vou me prostrar. Te adorar, adorar, adorar e orar. Abram suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. É ótimo. Vamos todos ler? Acompanhe a leitura.
Guarda-te que não esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Pode passar? Jéssica, pode passar? Versículo 13 agora. Travou? Então vão aqui no meu mesmo. Naquela terra que vocês terão toda comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão. No versículo 13. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. 14. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. 17. Portanto, não pensem que foi com sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. 18. Lembrem-se do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. 19. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. 20. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua palavra, Senhor, que foi lida, ó Deus, que agora, Senhor, ela cumpra o propósito ao qual o Senhor, Pai, trouxe do teu santuário para o nosso coração, que a tua igreja tenha o ouvido afinado para ouvir a tua voz, ó Deus, e ouvindo a tua voz, ó Deus, nós possamos endireitar os nossos caminhos na tua presença. Nós colocamos a nossa vida, nos submetemos diante do Senhor, ó Deus querido, dizemos que somos teus vasos e o Senhor é o oleiro, e o Senhor não se cansa de nos moldar, o Senhor não se cansa de nos limpar, o Senhor não se cansa de nos transformar na tua glória, de glória em glória. Por isso nós te adoramos nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus queridos. Podem se assentar. Se nós fôssemos dar um título para esta palavra desta noite, o título seria Quando Israel Esqueceu-se do Seu Deus. E nós vamos aqui caminhar um pouco. Obrigada. Nós vamos caminhar um pouco para poder ver desses versículos que nós acabamos de ler agora. Será que Israel cumpriu aquilo que Deus havia ordenado para eles? Se nós formos ver, no decorrer da história, já em Deuteronômio foi o último livro escrito pelo profeta Moisés. E parece que Deus já estava assim, parece não, com certeza Deus conhece, né, o nosso coração, Ele sabe muito bem quem nós somos. E Ele sempre dá ao homem, como eu dava para minhas filhas, né? As minhas filhas, a gente tratava assim, você tem a opção A e a opção B. Na opção A, você obedece e continua com as suas regalias. Na opção B, você desobedece e a gente tira algumas coisas de você. Era simples assim, a gente, né, não gritava, não brigava. A gente sempre dava duas opções para elas. E aí elas, espertas que eram, elas sempre optavam pela opção A, né? Se fosse a opção B, eu sempre falava para elas assim, não me deixe saber das coisas pela boca de outros. Vocês me contem, mesmo que seja alguma coisa ruim. Se vocês me contarem, nós vamos continuar com a nossa amizade, eu vou continuar confiando em vocês. E aí, de repente, não vai rolar, né, aquela chinelada, aquela taca. Mas, se eu ficar sabendo pela boca dos outros, aí acabou a nossa confiança. Acabou. E aí eu vou tirar de vocês os privilégios que você tem.
né? A gente fez um curso sobre isso, e aí teve uma vez que a Amanda era mais, ela argumentava mais do que a Ítria, né? E um dia ela chegou e bateu a porta do quarto, que ela estava com raiva, e eu falei com ela assim, olha, a sua opção A é a seguinte, você volta onde você estava, pede desculpa do que você fez, me peça perdão, porque você fez uma malcriação como mãe. Essa é a sua opção A, e você vai continuar com a porta do seu quarto. A opção B, você continua emburrada, continua, né, me afrontando, e vou tirar o privilégio que é você ter a porta do quarto. É um privilégio você ter porta no quarto. É um privilégio. Tem muita gente que não tem uma intimidade, né? Você, de repente, está com aquela cabeça quente, você vai lá para o seu quartinho, fecha a porta. É um privilégio. Eu falei, você está tendo um privilégio de ter uma porta no seu quarto. Se você não me obedecer, eu tiro o seu privilégio. É simples assim. Né? A gente não gritava, a gente só conversava, sabe? E aí, Deus também sempre dava para Israel, né, a opção A e a opção B. Era sempre assim. A gente acabou de ler isso aqui. E aí a gente vê que já em Deuteronômio capítulo 32, versículo 18, está dizendo lá, que Moisés está falando assim, ó, abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer. O povo já estava começando a perder as estribeiras. O povo já estava começando a andar para o caminho que não deveria andar, sabe? E aí a gente vai ver, no Salmo 106, versículo 21, eu queria que a Mari lesse para mim. Mari, lê para mim. Isso. O Senhor fez portentos e maravilhas, certo? O Senhor tirou eles com mão maravilhosa do Egito. E o salmista Davi está falando aqui que o povo tinha esquecido, antes desse versículo 21, ele estava narrando toda a trajetória do povo de Israel quando eles saíram do Egito. E aí ele acaba de falando assim, olha, mas vocês esqueceram do Deus. Vocês esqueceram do Deus, o seu Salvador. Vocês não estão entendendo que se você fizer isso, a coisa vai dar ruim, não vai dar bom para vocês? Mas aí a gente vai ver lá no livro de Isaías, ele era um profeta no tempo do rei Zedequias. Olha só o que Isaías 9:9 diz. Lê para mim, Anderson, lê para a gente. Não? Está com a voz ruim? Ah, então tá bom. Vai lá, Jucinho, lê para a gente. Pode continuar. Presta atenção nisso. O povo era tão assim, com falta de entendimento, que eles estão falando assim, olha, Deus, ele fez alguma coisa ruim para a gente, mas a gente pegou e fez tudo de novo. Eles acharam que eram eles que estavam com a corda toda, eles que estavam com todo o poder. Eles falaram, olha, Deus fez, mas a gente foi lá e construiu tudo de novo. E acharam que foi o braço forte deles que havia feito alguma coisa para eles. Certo? Isaías, ainda capítulo 17, versículo 10. Lê para mim, Juraci. Presta atenção. O povo estava sendo levado cativo. O povo estava indo para o cativeiro. E ainda assim o povo estava esquecido de todas as coisas que Deus havia feito no meio deles. Aí a gente vai lá em Jeremias. Jeremias capítulo 2. Lê para a gente, Miriam. Macrina.
O povo, no tempo do rei Josias e no tempo do rei Zedequias, sabe o que o povo fez com Jeremias? Jeremias era aquele cara, sabe, que nem João Batista. Alguém falou com a gente essa semana assim, eu prefiro ser como Jesus, porque João Batista foi dar com a língua nos dentes e morreu decapitado. O que João Batista tinha que ir lá falar com a mulher de... Como é que é o nome dele mesmo? Herodes, obrigado. Herodias, né? O que ela teve que falar com ele? O que ele teve que falar com ela? Era para deixar quieto. E Jeremias era esse tipo de profeta. Ele chegava, sabe, via o povo fazendo coisa errada e chegava assim, ó, vocês estão fazendo isso, e falava para ele, para o povo. E apontava o dedo na ferida que estava o povo. Sabe o que o povo fez? O povo pegou e prendeu Jeremias. O povo não queria ouvir aquilo que Jeremias tinha para dizer. Eles não queriam ouvir. E aí, quando o povo foi levado cativo, Jeremias fala assim, olha, a jovem não se esquece das suas joias. Quem é mulher aqui sabe disso, né? Tem dia que eu chego assim, oh, peraí, cadê meu brinco? Né? Porque a gente gosta, mulher gosta de ficar bem adornada, né? A gente já é bonita de natureza. É ou não é, mulher? Nós somos bonitas de natureza, mas a gente gosta de colocar, né, um cordãozinho, gosta de colocar, né, uns penduricalhos, né? Passar um batonzinho, hoje eu estou sem. Passar um batonzinho, a gente gosta disso. A mulher não se esquece dessas coisas antes de sair de casa. Porque ela quer o quê? Ela quer parecer glamurosa. Né? Nem para marido ver, ela quer que as outras mulheres vejam elas. Elas querem, eu quero passar e abafar. Se não for para causar, eu nem vou. Não é assim? E aí ele fala assim, olha, pode uma jovem esquecer das suas joias? Não pode. A jovem não esquece. Mas você, Israel, está esquecendo de mim. Você não está se lembrando do tempo que eu estive com você e livrei vocês com mãos poderosas. Sabe? Israel ouviu lá atrás, Deuteronômio capítulo 8, o que Deus tinha mandado ele fazer. Só que a gente está vendo aqui que, através do tempo, Israel não se lembrou daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Ainda em Jeremias, capítulo 3, versículo 21, lê para a gente, Alexander. De Yahvé. Isso. Ainda Jeremias 23, versículo 27. Lê para a gente, pastor Cláudio. Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Então, a história era mais ou menos assim. Havia falsos profetas no meio de Israel. Enquanto Jeremias está falando assim, olha, se vocês não converterem, se vocês não prestarem atenção, se vocês não voltarem o seu caminho para o Senhor vai fazer isso, vocês vão ser levados cativo e tal. Mas tinha gente lá falando, contando o sonho, ó, eu sonhei que Deus estava livrando a gente. Aí vinha um outro falso profeta e falou, olha, Deus vai livrar a gente, ó, assim, ó. Deus vai fazer o outro exército cair. Então, tinha sonho para dar e vender. E aí Deus está falando assim, olha, eles imaginam que o sonho que eles estão contando farão com que eles desprezem aquilo que eu estou dando para você, profeta Jeremias. Eles estão pensando que eu estou brincando, mas eu não estou brincando. E o que aconteceu foi que eles foram levados cativos. O final da história deles foi esse. E o reino do norte, essa foi o último rei que teve lá no reino do norte, né? Que foi o rei Josias e depois o rei Zedequias. E aí, a gente vai ainda, enquanto no reino do norte
tem lá, né, os profetas, os falsos profetas de Jeremias brigando. Lá no Reino do Sul aparece o nosso profeta Ezequiel, certo? Pastor Antônio, lê para a gente Ezequiel 23, 35. Pastor Antônio, lê para a gente Ezequiel 23, 35. Insana. Então, olha só, a coisa não estava bonita para Israel. Eu separei mais uns textos aqui de Oséias, mas você pula, tá, Jéssica? Mas Oséias também foi um profeta, no mesmo tempo de Isaías, no mesmo tempo, né, de Jeremias, ele era um profeta também que estava falando, mas olha só a profecia de Oséias. Oséias, Deus manda ele casar, ele começa a falar em simbolismo, né? Deus manda ele casar com uma prostituta. Até tem um pastor aqui que leu errado, né, o livro do profeta Oséias, e ele falou assim, em vez de casa com adúltera, né, ele falou casa e adultera. E ele foi e adulterou com um monte de mulher da igreja. Misericórdia. Oh, coisa difícil. Aqui no Espírito Santo aconteceu isso. Mas Oséias, o simbolismo que havia do profeta Oséias, Deus estava querendo dizer para o povo assim, olha, sabe o que está acontecendo? Do capítulo 1 ao capítulo 5, o povo diz que ele tinha se arrependido. Mas Deus fala assim, olha, eu estou vendo que não teve arrependimento nenhum de vocês. Tudo que vocês estão fazendo aí, ó, é da boca para fora. Não está tendo arrependimento nenhum. Eu preciso que vocês se arrependam de verdade. Eu preciso que vocês sejam pessoas honestas em dizer que vocês pecaram e precisam de arrependimento. Aí, eu pergunto para vocês, Israel cumpriu aquilo que Deus havia pedido lá em Deuteronômio capítulo 8? Não cumpriu. Não tem aquele programa, acho que é da TV Vitória, né, que os repórteres vão numa comunidade, né, marcam um xizinho no calendário para poder dizer cumpriu ou não cumpriu, né? Aí eles voltam lá daquele dia marcado, volta lá para poder ver se o governo cumpriu ou não cumpriu. Aí ele chega lá, a comunidade às vezes está ali fera, né, está ali com raiva porque o prefeito ou sei lá quem não cumpriu a promessa. Então ele vai lá e carimba o calendário e fala, não cumpriu. E aí Deus estava carimbando o calendário de Israel, dizendo assim, você não cumpriu. Você não cumpriu com aquilo que eu te pedi. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? Porque nós estamos vivendo num momento muito gostoso na igreja. Nós estamos vivendo um momento de avivamento na igreja. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mas, queridos, eu gostaria de dizer para vocês que viver com Jesus não é um mar de rosas. Não é mar de rosas. Eu estava conversando esses dias com o noivo da Itra, ele estava assim, fazendo os negócios lá, né, eu dou aula para ele, e aí ele falou assim, eu não estou aguentando, eu estou muito nervoso, porque tem muitas coisas, e tem o prazo está vencendo, e aí eu disse para ele assim, querido, o que é uma vitória? Ele falou, vitória é uma vitória. Eu falei, vitória é você ganhar uma batalha. Não existe vitória sem uma luta. Não existe vitória sem batalha. É preciso que a gente passe pela batalha para a gente poder glorificar de pé. Eu falei, e você precisa crer que você vai vencer essa batalha, porque o nosso general é Cristo. O nosso general é valente. E aí, uma coisa muito interessante que ele falou assim, eu sei e eu creio nisso, eu creio que Deus pode operar, mas se Ele também não fizer do jeito que eu quero, eu vou continuar contente. Eu falei, glória a Deus, essa é a atitude certa. Essa é a atitude louvável do Senhor, porque o banco, depois da manhã eles tinham que estar com um documento assinado e o banco estava atrasando.
Aí ele chegou para mim hoje e falou assim, ele me chama de mãe, né? Ô mãe, nós ganhamos mais 14 dias de prazo para poder resolver o negócio. Eu falei, é para glorificar de pé. A sua vitória está chegando. Se Deus não resolve de um jeito, Ele vai resolver de outro. Mas Ele vai resolver. Então, queridos, as nossas lutas, elas vêm recheadas de vitórias. E aí você pode perguntar para mim assim, mas pastora Keila, pode perguntar não, você pode argumentar para mim assim, porque hoje a gente está naquela teoria assim, né? Nós estamos no tempo da graça. Aqui, pastor, aquilo que a senhora leu, está lá no livro de Deuteronômio. É o livro da lei, é o tempo da lei, não é o tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça agora. Deus não vai castigar ninguém, porque hoje ensinam isso muito nas igrejas, que Deus é amor. Eu posso fazer o que eu quiser, que Deus está pronto para me perdoar. Eu posso andar do jeito que eu quiser, que Deus está pronto. Deus é um Papai Noel, cheio de presente. Mas não é bem assim. E eu vou provar para vocês que não é bem assim, sabe? Porque se a gente está falando do tempo da graça, a gente vai ver que Jesus, na verdade, Ele aumentou o nível da coisa. Se no tempo da lei, está escrito lá em Mateus capítulo 5, olha só. No versículo 17, Jesus fala assim, olha, não pensem que eu vim para acabar com a lei. Jesus, tem muita gente que fala assim, acabou a lei. Não, 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 Jesus não veio para acabar com a lei. Ele veio para cumprir a lei nele. Por isso que lá em Hebreus fala que para poder ter uma nova aliança, era preciso que a velha aliança fosse cumprida. E Jesus, então, ele estabeleceu uma nova aliança para nós. E essa aliança que ele fala para a gente agora, ele diz para a gente que, lá no versículo 21, ele fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matem. Quem matar será julgado. Não foi isso que está escrito lá no passado? A lei, lá em Deuteronômio 8, estava dizendo, olha, não pode matar. Mas se você matar, você vai ser julgado. Olha só como Jesus aumentou o nível. Vamos lá, passa aí para mim, Jéssica. Ele falou assim, olha, mas eu te digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Não aumentou o nível? Não aumentou a dificuldade? O nível de dificuldade? Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Jesus aumentou o nível de dificuldade. Ali tem punição ou não tem? Tem punição. Então o tempo da graça não é a licença para eu fazer o que eu quiser. O tempo da graça não é para poder eu andar do jeito que eu quiser. Tem regras. No reino de Deus tem regras. Aí ele continua, lá no versículo, olha só, no versículo 23. Portanto, se você estiver oferecendo alguma coisa no altar, a sua oferta, e se lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali, na frente do altar. Vem aqui no altar, coloca a sua oferta, volta e vai fazer a paz com seu irmão. Ah, pastora, mas é ele que está com raiva de mim, não sou eu que estou com raiva dele. Mas Jesus está falando o que ali para você? Ele aumentou o nível. Ele aumentou o nível de dificuldade. É você que tem que ir a ele e consertar com ele. Porque se você não for e não consertar com ele, está dizendo lá nos outros versículos que você vai ser julgado e colocado na prisão. Por isso que tem muita gente com prisão na alma. Tem muita gente com prisão na alma porque não perdoa. Tem muita gente com prisão na alma porque não pede perdão. Mas, pastor, eu estava contando para o pessoal da célula que um dia eu tinha uma pessoa que tinha muita dificuldade com ela, e ela comigo. E aí, eu estava sentado lá na galeria, e Deus falou comigo, lá na outra igreja que eu era, Deus falou comigo, vá lá e beija os pés dela e diga para ela que você é serva dela. Eu falei, eu? Moá? Mas nunca. Mas nunca. É ela que tem problema comigo, não sou eu que tenho problema com ela. Mas não vou mesmo. E aí Deus falou comigo, você tem condição de ir. Ela não tem condição de vir até você.
Pensa na igreja, ó, lotada. Igreja cheia, lotada. Eu fazia de tudo para poder ter paz com aquela mulher, não queria ter paz comigo. Não queria ter paz comigo. Mas nós duas morando pertinho uma da outra, na mesma igreja. E aí sai eu lá da galeria, tá bom, eu vou. Cheguei lá, me ajoelhei nos pés dela, beijei os pés dela, falei, eu sou tua serva. Eu sou tua irmã. Eu oro por você e a sua família, e vocês vão prosperar, porque nós estamos orando por você, você é uma pessoa preciosa para o Senhor. Chorando, viu, irmãos? Eu não queria nem olhar para a cara de ninguém lá na igreja. Eu saí até assim, ó, sem olhar para a cara de ninguém, de vergonha. Mas, queridos, aquilo foi uma bomba na região celestial. Aquilo trouxe um desatar na nossa vida, que hoje a gente conversa, brinca, ela conta segredos para mim, pensa. Uma pessoa que não queria, que ela chega para mim e diz, eu não quero comunhão com você, eu não quero sua cara, não quero ver sua cara. Não quero. Mas Deus faz as coisas de uma maneira que a gente não entende. De uma maneira que a gente não sabe. Hoje, a minha alma é liberta e a alma dela é liberta. Eu não posso viver presa. Não posso viver presa no... Olha, eu não ia nem falar isso aqui, mas tem gente que está precisando de ouvir isso, eu não sei quem é. Porque a palavra de Deus diz que se você não acertar, é você quem vai para a prisão. É você quem fica enclausurado na prisão da sua alma. Aí Jesus aumenta mais um pouquinho o nível. Vamos lá no versículo 27. Versículo 27 assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Ui. Aí pegou pesado. Aí pegou pesado. E eu fico com pena dos homens. Eu fico com muita pena dos homens, porque, misericórdia, o que tem de mulher aqui hoje que... Eu falei, as mulheres perderam a vergonha? Perderam o pudor? Porque elas passam peladas. E aí não tem como o homem não olhar. Fisiologia masculina. Eu falo com meu marido, fecha os olhos. Fecha os olhos que eu te guio. Sabe, eu guio você. E aí eu falo com as meninas, né? Tem umas meninas, as adolescentes, né? Que querem andar de shortinho, curtinho na rua, né? Porque elas querem chamar a atenção de um menino. Fato. Aí eu falo com elas assim, tá, vocês vão chamar a atenção do menino, mas vocês também vão chamar a atenção daquele bêbado banguelo que está lá no bar. E diz a Bíblia que se ele olhar para você com segunda intenção, ele vai para a cama com você. Você quer ir para a cama com ele? Ai, pastora, socorro! É isso. É isso que acontece. Não tem outra coisa, não tem outro jeito de interpretar isso. Olhou para tu, te desejou, foi para a cama com você. Com você. Com você. Jesus não aumentou o nível de dificuldade? Aumentou. É tempo da graça, mas Jesus aumentou o nível de dificuldade. Versículo 31. Foi dito, quem mandar a sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhe digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Meu Deus. Presta atenção. A gente diz aqui, quando a gente vai fazer casamento, que, aliás, quando a gente está aconselhando os noivos, né, pastor? Presta atenção no que você vai fazer, porque é para sempre. Não tem esse negócio, é incompatibilidade de gênero, não tem isso. Para nós cristãos não tem isso. Você casou, está casado para sempre. A não ser que a pessoa morra. Senão você está ligado para ele para sempre. Aí tem gente, né, lógico, tem gente que tem problemas sérios, né, que tem homens que são violentos. E aí, para você não morrer, você tem que fugir de casa. Tem mulher que é assim. A gente não aceita homem que bate mulher. A gente não aceita homem que agride mulher com palavra, nem fisicamente. Homem não pode fazer isso, nem mulher, nenhum dos dois. Mas a não ser por conta de, né, da pessoa pular cerca, que a gente fala,
A não ser por conta disso, você está casado o resto da vida com a pessoa. É o resto da vida. Jesus não aumentou o nível da dificuldade? Aí, lá no 38, ele fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu te digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Ah, não tem sangue de barata? Não tem sangue de barata, não? Que negócio é esse de alguém me dar um tapa e eu vou ter que virar outra cara? Mas é isso que está escrito ali, ó. O que quer dizer isso? Trocando em miúdos. Se a pessoa te ofendeu, não vá tirar satisfação com ela, não. Não vá tirar satisfação, vai orar. Vai orar por ela. Eu me lembro que essa mesma mulher que eu tive problema, a minha filha, a Itra, espuleta, né? Itra sempre foi espuleta. E o filho dessa mulher também espuleta era. E aí a minha filha foi falar com o pai do menino, né, que ele tinha batido nela. Oh, bateu em mim. Ele falou, eu não quero saber, não. Eu não quero saber disso, não. Eu não quero ser brincando com meu filho, que você é isso, você é aquilo. Que ela chegou para mim chorando, né? Oh, mãe, fulano falou isso assim comigo. Aí eu cheguei toda humilde para o rapaz, falei assim, oh, filho, faz isso não. São duas crianças. Ele falou, falo e falo de novo. Não quero você e nem as suas filhas se aproximando do meu filho. Porque meu filho está apanhando, e meu filho dele que batia na minha filha, enfim, né? Está apanhando, eu não quero, não quero, não quero, não quero. Aí eu chorei. Fui para casa da mamãe, essa mulher sábia. Falei, mãe, aconteceu isso, 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 isso. Mãe, eu estou com vontade de pegar no pescocinho. E aí ela falou, ore por ele. Ore por ele. Ore pela mulher dele. Ore pelas crianças. Aí eu comecei. Um dia, Senhor, abençoo, Senhor. Meu coração está querendo abençoar, não, Jesus. Meu coração está querendo pegar. Mas eu abençoo. Eu libero a palavra de bênção na vida dessas pessoas. Eu libero a palavra de bênção. Senhor, abençoa o casamento. Eu abençoo as finanças. Eu abençoo, eu abençoo. Segundo dia, Senhor, eu abençoo. Senhor, tira de mim, eu abençoo. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No sétimo dia, nós estávamos numa reunião lá na igreja, certo? E o menino apanhou de uma outra criança. E ele chegou lá no meio da reunião, mãe, fulano me bateu. Aí ela olhou para a mãe da menina e falou, você não vai fazer nada não? Ela falou, eu? Fazer o quê? Vocês não têm moral com o filho de vocês? O filho de vocês batem em todo mundo e vocês não falam nada? Bem feito. Eu olhei assim e falei, meu Deus, se eu tivesse planejado, não tinha saído tão bem feito. Mas eu não fiquei feliz não, tá, irmãos? Eu fiquei triste, eu senti a dor daquela mulher, porque tinha acontecido comigo. Quem é a mãe que gosta de ver a sua criança, né, sendo maltratada? Nenhuma criança, nenhuma mãe gosta. Mas o que Deus fez no meu coração foi tão lindo que eu não senti prazer na vingança. Eu senti tristeza. Porque a minha mãe me ensinou a orar por eles. A orar por eles. E quando você ora pelos seus inimigos queridos, isso é uma bomba nas regiões celestiais. É uma bomba. Então, não se vingue, ore pelas pessoas que te perseguem, abençoe as pessoas que te perseguem. E aí, eu volto ao título da mensagem, quando Israel se esqueceu de Deus. O engraçado é que todas as vezes que Israel estava em perigo, o que Israel fazia? Corria para Deus. Deus me ajuda, Yahvé me ajuda, Yahvé me ajuda. Quando Israel estava de boa, quando Israel estava tranquilo, o que Israel fazia? Israel começava a querer se engraçar com outros povos. Começava a querer misturar-se com outros povos. E começava a querer pegar os costumes dos outros povos. Era isso que Israel fazia, e isso deixava Deus muito irritado. E nós estamos no tempo da graça, e parece que essa palavra que Deus deixou para nós, que Deus deixou escrito, não é para nós, mas ela faz muito sentido hoje nos nossos dias.
E a palavra que eu estou dizendo, trazendo para vocês, é para a igreja e é para indivíduos da igreja. Nós estamos num período em que Deus está trazendo muito avivamento para a igreja. Nós estamos vendo as nossas orações sendo respondidas. Nós estamos vendo vidas se convertendo no altar. E o perigo está da gente ficar descansando. Porque o momento que a gente descansa é o momento que a gente abaixa a guarda. É o momento que a gente não presta atenção muito nas coisas. Mas também eu gostaria de falar para pessoas aqui que podem, por algum motivo, estar muito bem, ter procurado Deus no momento de angústia. E como é que você pode se esquecer de Deus? Como é que Israel pode se esquecer de Deus? Como é que nós podemos esquecer de Deus? Por exemplo, o filho está dando muito trabalho. O filho está, andando por caminhos tortos. Aí eu começo a jejuar, eu começo a orar, eu começo a pagar o preço, eu vou para monte, vou para vale, vou para monte, vou para vale. Deus faz a obra, Deus vai, resgata o filho. Agora, tranquilo, não faço mais nada. Deus acabou. E agora, no tempo de bonança, o que eu faço? Eu começo a mostrar para os meus filhos que eu não preciso mais orar. Eu paro de orar, eu paro de buscar o Senhor. E eu começo até levar os meus filhos para outros lugares no dia e na hora que ele deveria estar na casa do Senhor. Tem muita gente que faz isso. Ah, não, hoje é meu dia de descanso. Ah, esse domingo eu não vou, não. Esse domingo eu vou ficar em casa, ou eu vou passear com meus filhos, e aí se esquece, e quando pensa que não, o filho já está fora de novo. Aí é na hora que vai começar a procurar Deus de novo. Como é que a gente pode se esquecer de Deus? A galera aí da juventude tirou nota ruim, ficou de recuperação. Ai, pastor, eu estou precisando passar, se eu não passar, minha mãe vai me matar. E começa, começa a jejuar, começa a orar, começa a jejuar, começa a orar. E aí, Deus dá livramento, passa de ano, mas no outro ano, faz o quê? Ao invés de ficar ali um aluno exemplar na sala de aula, começa a querer trocar figurinha, muita figurinha com um colega, a brincar na hora da aula, a brincar na hora da pregação, Então, E aí, vem de novo o tempo da tribulação. É um ciclo que parece que não se acaba. Como é que eu posso me esquecer de Deus? Pode ser que num domingo você tenha vindo para a igreja todo estupriado. Você tenha vindo para a igreja todo arrebentado. E aí Deus viu o seu coração, viu a sua situação. E Ele te trouxe um renovo. Ele te trouxe um refrigério para a sua alma. Deus falou com você. Deus, Ele visitou a sua vida e você foi renovado, você foi restaurado, você foi alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Mas acabou que chegou a segunda-feira, a vida continuou na mesma. E aí, o que vai acontecer se nós não tomarmos cuidado? Se nós não percebermos o que acontece com a nossa vida? A gente vai sofrer as consequências da nossa não busca pelo Senhor. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher pecadora, que pessoas queriam matá-la, apedrejá-la. Jesus virou para ela e falou: ninguém te condenou? Não. Tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. É preciso, igreja, que nós continuemos
perseverando em Cristo, que nós continuemos com a nossa vida em Cristo. Porque na palavra de Deus está escrito que não entrará. Pastor Cláudio leu esse versículo hoje, leu essa passagem hoje, pela manhã na ceia. Não entrará no reino dos céus nenhum idólatra, não entrará no reino dos céus nenhum forniquento, não entrará no reino dos céus nenhum mentiroso. Não vai entrar no reino dos céus. Não entra. Então nós precisamos firmar o nosso compromisso com Deus. Sabe por quê, queridos? Olha onde você estava antes. Olha, Deus sempre falou assim, olha Israel, olha o que você tinha antes. Você estava no Egito, Israel. Você estava lá no Egito e eu te tirei lá do Egito com mão poderosa. E Ele está falando para você assim, olha o que você estava fazendo antes. Olha onde estava a sua vida antes. Olha o que você estava pensando antes. A sua vida estava vazia. E eu preenchi o vazio da sua vida. Eu preenchi todas as lacunas da sua vida. Eu te dei nova vida. Eu te dei nova esperança. Então, não te esqueças de quem você era e quem eu tornei-te para mim. É que Deus está te falando nesta noite. Você não pode esquecer o que Deus fez na sua vida. Porque quando nós não nos esquecemos, nós buscamos mais e mais e mais e mais e mais do Senhor. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Israel era idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas. Até que Deus se cansou. E eles foram levados cativos, ficaram cativeiros por muitos anos. Até hoje, tem judeu em tudo quanto é lugar do mundo, porque eles foram expulsos da sua terra. E eles aguardam. Eu estava lá em Israel ano passado, e eles pedem os judeus para voltarem para a sua terra, porque é promessa. É promessa deles que quando todos os judeus voltarem para a sua terra, o Messias virá, e eles querem ver o Messias, eles querem que o Messias esteja lá. E tinha uma menina na minha caravana que ela era de herança judia. E a mulher, a guia quase pouco implorou para que ela fosse para lá, voltasse para Israel. Não nasceu em Israel, mas por ela ter raiz judia, eles queriam que ela estivesse ali. Porque eles não ouviram a voz de Deus e não obedeceram. Nós estamos indo para a nossa Canaã celeste. Tem um lar preparado para mim e para você. Tem uma morada preparada para mim e para você. Jesus é quem falou isso. Eu vou preparar-vos lugar na minha casa. É para mim e é para você. Mas você precisa permanecer fiel. Você precisa permanecer em Cristo. E permanecer em Cristo é permanecer nos mandamentos, porque o que Deus falou aqui para Israel é, não te esqueças, mas como é que você pode não se esquecer? Não abandonando os meus mandamentos. Está lá escrito, nós lemos a gurinha mesmo. Não abandone os meus mandamentos. O problema de Israel foi a desobediência, de não observar os mandamentos. Jesus, Ele cumpriu a velha aliança e na nova aliança dele, Ele deu para a gente outros mandamentos. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, mas se com teu olho você vir a mulher e desejar, você já adulterou com ela. Mas e aí, pastora, como é que vai fazer? É tempo da graça. A graça não é licença para você pecar. A graça não é licença, a graça é capacitação para você vencer o pecado. Isso é graça. Deus te capacitou para você vencer o pecado. Eu gostaria que você colocasse de pé neste momento. Ministério de Louvor. Não se esqueçam do Senhor, seu Deus. Não se esqueça como? Deixando de obedecer às suas leis, às suas regras e os regulamentos que hoje entrego.
quando nós estamos satisfeitos, estamos no tempo de bonança, é muito fácil esquecer o Senhor. É muito fácil lembrar de Deus no nosso tempo de tribulação, mas no tempo de bonança, é muito fácil a gente esquecer e desviar os nossos caminhos do altar do Senhor. Mas o Senhor está querendo dizer para você nesta noite, você tem se esquecido dEle? Você tem se esquecido de tudo que Ele fez na sua vida? E tem feito do jeito que você quer? Tem usado as coisas do jeito que você quer? As leis do Senhor, elas não mudam, elas continuam a mesma. Mas você precisa decidir obedecer ou desobedecer. Se você obedecer, o deserto virará um paraíso. Se você obedecer, a sua mesa física e a sua mesa espiritual sempre estará farta de alimento do céu. Eu queria que você dobrasse sua cabeça agora. Eu gostaria que você dobrasse sua cabeça e fizesse um exame seu mesmo. Peça o Espírito Santo para poder examinar o seu coração. Será que eu estou me esquecendo dos mandamentos do Senhor e tenho desobedecido a sua lei? Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver algum caminho mau, Senhor, guia-me pelos caminhos do Senhor. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, tua vontade sempre for o meu prazer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu gostaria de orar agora, porque eu sei que não é fácil a gente seguir Jesus. Por isso que ele fala que para seguir ele, todo dia você tem que tomar a sua cruz. Tomar a cruz é renunciar aquilo que eu quero, renunciar o meu eu e fazer a vontade de Deus. É isso que é pegar a sua cruz. Não é fácil, mas também não é impossível, porque Jesus veio cumprir toda a lei nele. E quando ele cumpre toda a lei nele, ele fala, você também consegue fazer. Você também pode fazer. Mas eu gostaria de orar por aquelas pessoas que estão precisando dessa graça. Porque a graça é isso, é possibilidade. É você receber força para você obedecer os mandamentos de Jesus. E o mandamento dele que a gente acabou de ver agora é:
Amar o seu inimigo. Não é amar o seu amigo, é amar o seu inimigo. E eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que têm muita dificuldade de perdoar. Tem muita dificuldade de perdoar. Eu sei, não é fácil perdoar. Não é. Especialmente se a pessoa foi, né, foi terrível com você. Não é fácil. Mas perdoar é eu tirar de mim o direito de fazer justiça própria e deixar nas mãos de Jesus. Isso é perdoar. E eu não vou te chamar aqui na frente, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Se você está precisando de uma graça especial nesta noite, para que você continue seguindo para Canaã. Continue seguindo para Canaã. Se você está com dificuldade de seguir os preceitos do Senhor, e nessa dificuldade você acaba esquecendo do Senhor. Porque foi isso que Deus falou. Você esquece quando você não obedece. É assim que a gente esquece. Nós vamos ficar de olhos fechados neste momento. E se você tem sentido dificuldade de lembrar de Deus, porque está tudo bem na sua vida, está tudo bem na sua casa e você descansou por um minuto, nós vamos orar por você para que Deus te dê graça para você obedecer a Ele. Se você está sentindo dificuldade com o seu olhar, você tem pecado com o seu olhar, porque você tem desejado pessoas. Nós vamos orar para que a graça do Senhor, ela te encontre nessa noite. Se você tem sentido dificuldade de abrir a sua mente, renovar e deixar esse evangelho transformar o seu coração, nós vamos orar por você nessa noite. Eu não conheço, mas Deus conhece até o seu pensamento, então não tem como esconder dele as coisas, não tem como esconder. Mas o nosso gesto físico dá uma mensagem para o diabo que você está deixando Deus ter legalidade para poder te dar graça. Você está dando uma mensagem para o diabo que você está dando legalidade para o Senhor para Ele te dar graça. Você está mandando uma mensagem para o diabo que você está dando legalidade para o Senhor e não mais para o diabo. Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar por você. A igreja vai orar por você, para que essa graça te encontre nessa noite. Essa graça te encontre nessa noite. Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, te pedindo graça. Graça, Senhor. Graça que é dada de graça, Pai. Ó Deus, aquelas pessoas que têm tido dificuldade em perdoar, ó Deus querido, e nessa dificuldade de perdoar, ó Deus, elas se encontram, Pai, amarradas, elas se encontram aprisionadas, Senhor, nada prospera, ó Deus, a vida não prospera, meu Deus querido, não há alegria no coração, meu Pai, há só momentos, relances, ó Deus, de contento, mas a vida dessas pessoas é uma vida, Senhor, ó Deus, que não conseguem ver coisas boas, porque a visão está turvada pela falta do perdão, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame graça nessa noite. Derrame graça, Senhor, e mostre para essas pessoas, ó Deus, o quanto o Senhor foi maltratado, o quanto o Senhor foi, Senhor, a Deus zombado, o quanto o Senhor foi criticado, o quanto o Senhor foi abandonado. E mesmo assim, o Senhor amou e se entregou, Pai. Dá a eles a capacidade também, a Deus querido, de perdoarem, Senhor.
Ó Deus, nós oramos por aquelas pessoas que precisam de graça nesta noite. Ó Deus, para obedecer a Tua palavra. Ó Deus, pessoas, ó Deus querido, Pai, que acharam que aquilo que estão fazendo já está de bom tamanho. Esqueceram de olhar a Tua palavra. E não esqueceram de olhar a Tua palavra. Meu Deus, se associaram com coisas deste mundo. Se associaram, Pai querido, com os padrões desse mundo. Meu Deus querido, e deixaram de observar a Tua palavra. Meu Deus, dá graça a essas pessoas, para que elas possam, Senhor, ó Deus, rejeitar os banquetes do mundo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e que a Tua palavra, Senhor, encontre nestes corações, encontre nessas vidas, ó Deus querido, um lugar onde o Senhor possa, Senhor, habitar, um lugar onde o Senhor possa falar, onde possamos ouvir a Tua voz, Senhor, Deus, e nós respondemos, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, somos Teus filhos. Libera, Senhor, uma unção de graça nessa noite, neste lugar. Libera uma unção de graça nessa noite, neste lugar, Senhor. Ó Deus, capacitando cada um, Senhor. Ó Deus, a viver, ó Deus, o nível que o Senhor escolheu para o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nós Te pedimos em especial pela Igreja Batista Betel. Meu Deus, que nós não possamos, ó Deus querido, ficar desapercebidos, que nós não possamos baixar a guarda, Senhor, mas que nós possamos continuar, Pai, Te buscando a Tua presença, buscando fazer a Tua vontade, Senhor, para que o Teu reino, ó Deus, o Teu reino, Senhor, expanda e a Tua glória, Senhor, resplandeça em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor tenha abençoado o coração de vocês, queridos.